Oi pessoal, voltei. Aguardar uns minutinhos aí, né? O pessoal chegar, é bom porque a gente vai ter um tempinho aí. Tá. Então esperar um pouquinho aí. Tive um problema. Tá ouvindo? Bom. Tá, vamos aguardar uns minutinhos, tá? O pessoal chegar. Bom que a gente vai ter um tempinho extra aí. Ver como são as coisas, né? Eu precisava trabalhar a argumentação, que era uma estrutura mais longa, acabei tendo mais tempo. Mas sem som não dá, né? Então a gente vai ter um tempo maior. Vamos aguardar um tempinho, né? Até para o pessoal ser avisado aí. É bom porque a gente vai ter um tempo de sobra, legal aí, para trabalhar de maneira mais tranquila. Tá? Vamos aguardar aí. Enquanto isso, eu vou fazendo aí a divulgação. Entendo. Nossa, que pena a questão do som. Mas essa semana a questão da internet está dando diversos problemas mesmo, né? Tá. Bom, questões da tecnologia. Particularmente também eu já fui trabalhar e no meio da aula eu tive que parar a aula porque eu estava com uma dor de cabeça ou com a sinusite atacada, né? Então, lembrar que também no real a gente tem os nossos problemas, né? Aí está é verdade. O Instagram está estável, né? Também tem isso, né? Bom que a gente tem um momentinho de sobra aí. Tá? Ok. Bom pessoal, estamos retomando, né? De onde paramos, do argumento. Dá uns minutinhos aí. Oi Paula, tudo bem? Retomamos aqui, né, Paula? Infelizmente tivemos um probleminha de conexão. Meu som parou. O Stan está instável, né? Até rima, né? Stan instável. Então deu uma parada aí de som. Estamos retomando, tá? Então mais 4 minutinhos eu já retomo. É bom que a gente vai ter um tempinho de fôlego aí. Oi Paula. Ok. Mais 2 minutinhos, eu já retomo, né? E o pessoal vai chegando e vai entrando, né? Tá? Espero que estejam escutando super bem agora, né? Que de repente o som parou. Tá? Vamos lá, né? Então vou começar a compartilhar, tá? Vou tirar os comentários aqui, deixar os comentários aqui, mas eu vou compartilhar novamente a mesma tela, retomar um pouco, né? Vou fazer uma retomada muito rápida, tá? Do que eu estava falando até chegar lá. Então eu comecei aqui pela introdução, falei da escola pública brasileira, falei de que maneira, né,
a gente faz uma introdução e elabora duas justificativas para poder trabalhar os argumentos. Estou trabalhando numa estrutura de 2 argumentos, então eu tenho que ter 2 justificativas. Caso tivesse trabalhando numa estrutura de mais argumentos, teria que ter mais justificativa ou trabalhar uma justificativa e trabalhar diversos argumentos em cima daquela justificativa. Tá? O que eu não posso fazer é trabalhar argumentos sem ter indicado isso na introdução. Tá? Então isso foi o primeiro momento, né, que eu falei com o pessoal. Ok? Estou fazendo uma retomada muito rápida aqui. Depois eu expliquei o que era argumentar, né? Então falei que era desenvolver, convencer, porque a palavra para argumentação também entra na parte de desenvolvimento ou convencimento. Então você convence a pessoa pelas suas ideias ou pelo aquilo que você consegue propor no seu texto, não pelo achismo. Né? Jamais você vai, eu acho, eu acredito, até porque se evita, né, o uso do verbo na primeira pessoa, exatamente para a pessoa não cair nesse achismo. Né? Eu acho, eu sei, eu acredito. Utiliza-se mais o verbo na terceira pessoa, seja no singular, seja no plural. Então a ideia do argumentar é você trazer dados que você possa convencer o outro que seus dados são mais coerentes. É só lembrar em campanhas políticas, né? Como o prefeito que está, ele mostra, né, para ele dar continuidade, ele mostra o que ele tem feito de positivo e o que ele espera fazer mais. Enquanto que o prefeito de oposição mostra os problemas que a cidade tem, e ataca. Né? Então, quer dizer, são argumentos. Então eles escolhem os argumentos para tentar convencer. Oi, Raquel, estou retomando aqui, Raquel, né? A gente teve aquela pane lá. Então eu estou retomando tudo aqui de maneira bem tranquila até a gente chegar novamente. Tá? Ganhamos um tempo a mais aí. Tá? Então estou fazendo uma revisão daquilo que eu já comentei. Tá? Então eu trabalhei isso. Tá? Vamos lá. Para outra, né? E aí eu fui para o argumento, o primeiro argumento, o argumento 1. Porque eu divido, né? Quando eu falo em argumento 1, eu trabalho sempre com 2 períodos, isso é muito importante. O parágrafo, né? Oi, Kátia. Estou retomando aqui, Kátia. Deu uma pane, né, no primeiro momento e eu estou retomando aqui. Então o argumento 1, ele elabora exatamente... Quando eu penso em argumento 1, eu estou falando de um parágrafo só. Um parágrafo que está retomando, que está desenvolvendo a primeira justificativa. Né? Então a primeira justificativa era exatamente falar do problema, né? do acesso, né? dos alunos à internet, o seu problema automaticamente a defasagem. Então eu faço esse primeiro período com um argumento de autoridade e retomando a justificativa. Então, segundo dados do Ministério da Educação, se eu estivesse falando de saúde, segundo dados do Ministério da Saúde, né? E aí eu retomo a ideia que eu coloquei lá na justificativa 1, mas com outras palavras. Mais da metade dos alunos brasileiros estão sem estudar nesses 2 anos de pandemia por não ter internet móvel. Então eu retomei, isso é o meu primeiro período. Quando eu falo primeiro período, eu estou falando do primeiro ponto. Lembrando que eu trabalho sempre aí com argumento com 2 períodos. Ou parágrafo com 2 períodos, com 2 pontos. Tá? Esse foi uma das explicações que eu dei. Vamos dar continuidade, né? E aí, claro, né, eu deixei um tempinho aí, e essa é a nossa proposta sempre, né, de deixar um momentinho para que vocês façam, escrevam, tá? E aí o que é que eu fiz? Fiz uma introdução, já cliquei lá, né, já marquei a primeira justificativa. A saúde pública enfrenta problemas sérios para combater a pandemia, e aí já fiz a primeira justificativa, pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. E aí vocês deveriam elaborar esse primeiro período, que era exatamente fazer o quê? Segundo, né, aqui você poderia tanto dizer, segundo a Secretaria da Saúde, segundo o Ministério da Saúde, né, seria, e depois retomasse, pois falta profissionais, com outras palavras. E aí colocava ponto. Tá? Esse foi o nosso primeiro exercício aí que a gente teve, tá? Foi como atividade.
Tranquilo? Então vamos caminhando aqui. Vamos lá. Aí aqui, né? Aí eu vou ter que tirar os comentários rapidinho aqui, tá? Para mostrar, né? Aí aqui o que é que eu fiz? Eu mostrei como se constrói o parágrafo inteiro do primeiro argumento. Então foi essa a minha função, mostrar isso aqui. Se constrói primeiro com esse argumento de autoridade e retomada da justificativa 1, e agora com um passo mais importante, né? Você tem que exemplificar. Você tem que exemplificar isso, né? Por exemplo, aí eu coloquei 65% dos discentes do ensino básico do país não tem condições de acompanhar aulas remotas por falta de internet no celular, tá? É importante a gente frisar que quando a gente trabalha, né, com argumento de autoridade ou com qualquer outro argumento, a gente tem sempre que, no segundo período, exemplificar, mostrar, né? E aí você pode começar com esse articulador. Por exemplo, pois, assim, dessa maneira. E aí o importante é que você tenha dados. É claro que aqui a gente está trabalhando, vocês, né, aqui os meus dados são coerentes, estão corretos. Mas os exercícios que eu estou propondo para vocês, vocês podem inventar. Tá? A ideia é vocês nunca perderem o foco, né, de que quando vocês estiverem num concurso, quando estiverem elaborando, né, um TCC ou um trabalho acadêmico com a pós-graduação, saber que os dados que vocês vão utilizar ali são reais. É por isso que, digamos, num TCC você tem que elaborar uma bibliografia. Por quê? Porque você tem que fazer referências bibliográficas e colocar lá. Tá? Então, isso é parte muito importante. Aí depois disso, né, que foi onde começou a dar problema, né, no nosso som, eu fui para o exercício com vocês. Tá? Que é aqui, ó. E a ideia era exatamente vocês construírem esse exemplo. Tá? Era exatamente construir esse exemplo aí. Pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. Então vocês já tinham elaborado, né, o argumento de autoridade e agora vocês deveriam fazer, né, dar continuidade a isso, elaborando esse exemplo. Por exemplo, né, e aí dizer, claro, uma porcentagem e tudo mais. Okay? Então vou deixar 3 minutinhos. Foi no momento que me faltou o som, né, foi exatamente nesse momento aí. Tá? Vou abrir aqui os comentários. Tá? Para que vocês possam elaborar aí essa parte. Então não esquecer de colocar o exemplo. Por exemplo, assim, dessa maneira, tá? 3 minutinhos aí. O pessoal que chegou agora, retomei tudo, né, galera? E tô exatamente onde eu parei. Foi aqui exatamente onde eu parei, onde fiquei sem som, né? Fui cancelado, né, literalmente, né? Pela instabilidade do Instagram. Tá? E aí agora eu tô com uns 3 minutinhos aí. Tá? Eu vou deixar o vídeo anterior lá no Insta, como esse também, ok? Bom que a gente ganhou um tempinho a mais aí, né? Ok? Três minutinhos. Novamente reforçando. Oi, Janaína. Novamente reforçando, tem uma oficina, né? A primeira oficina que eu vou fazer no mês de abril, dia 8 e dia 10, ou dia 8 ou dia 10, porque vai ser a mesma oficina, então a pessoa pode escolher. No dia 8, né, com preços super populares. Claro, Raquel. Tá? Até retomo aqui, né, Raquel? Agora, o que é que a gente está fazendo agora, né?
eu estou retomando a argumentação. Então, eu estou na argumentação 1 ainda. Eu fiz a primeira parte, né, com o argumento de autoridade, tá? Que foi exatamente de acordo, segundo, né, o Ministério da Educação. E aí retomei a justificativa 1, tá? Coloquei ponto e fui por exemplo, que é a parte importantíssima do argumento. Então, é um parágrafo. Quando eu falo de argumento 1, eu estou falando de um parágrafo com 2 períodos. Quando eu falo de 2 períodos, eu falo de 2 pontos. Tá? O primeiro ponto é retomada é o argumento de autoridade, segundo, de acordo, né, com o assunto que você está trabalhando. Se fosse um teórico, segundo Piaget, né, de acordo com Paulo Freire. Né? E depois você coloca ponto e você vai exemplificar. Né? Por exemplo, dessa maneira, pois que foi exatamente onde eu parei. Aí eu coloquei isso. Tá? Agora onde eu estou? Eu estou no exercício. Né? Então, perceba que eu estou trabalhando com vocês, eu fiz uma introdução, elaborei uma introdução e coloquei as justificativas. Né? Então, por que eu fiz essa justificativa? Para que vocês possam construir os argumentos de vocês. Então eu coloquei, pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. Então você poderia colocar, segundo a Secretaria da Saúde, né, não há, né, enfermeiros e médicos para atender todos os pacientes. Feito isso, você retomou com outras palavras o que você disse. Ponto. Agora, nesse momento, você tem que exemplificar. Né? Pois, dessa maneira, muitos pacientes não estão sendo atendidos ou estão morrendo nas filas por falta de médico. Entendeu, Raquel? Ah, então é esse momento X que eu estou agora. Tá? O momento que eu recapitulei, né, porque a gente também teve uma queda aqui. Isso, legal, você fez a primeira parte, então agora você vai fazer a segunda parte. Que é isso aqui, ó. Vou retomar rapidinho aqui com a Raquel, porque pode ser também os problemas e a gente tá com... A gente ganhou um tempinho extra, né? Tempinho extra. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, exemplo. Tá, ó. Deixa eu só tirar os comentários aqui. Olha, Raquel e colegas, né? Você já fez lá o argumento da autoridade. Agora o importante é isso aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei dados, mas eu poderia dizer, por isso, muitas pessoas, dezenas ou centenas de pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais por não terem, aqui, por não terem atendimento de profissionais. Tá? Eu faria de acordo com aquilo que eu estabeleci. Tá, Raquel? Como eu coloquei aqui, ó, por exemplo, 65% dos discentes do ensino básico do país não têm condições de acompanhar aulas remotas por falta de internet no celular. Por isso que é o desenvolvimento, por isso que é o exemplo. Tá? Vou retomar novamente lá o exercício, já quase, né, no finalzinho do exercício. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Tá. Vamos agora para outra parte. Tá? Vou mudar aqui. Não, também a gente vai... A live se estendeu muito. Primeiro aqui, né? Eu vou tirar os comentários para a gente ver. Olha que questão interessante que eu coloquei. Eu retomei novamente a minha introdução, porque o argumento, ele parte da introdução. Não existe argumento sem introdução, ele parte da introdução. Então perceba que o argumento 1 ele foi linkado na primeira justificativa, já que falta acesso à internet para os alunos. Por isso que o argumento também chama-se desenvolvimento. Porque você vai desenvolver o assunto, né? Você vai desenvolver, tá? Agora a gente vai desenvolver o segundo
A segunda justificativa da introdução, que eu coloquei aqui em negrito, né? Como ainda a formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Olha como uma parte super importante dessa introdução aqui, galera. Ó, eu digo, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. E eu dou duas justificativas, mas percebam que as duas justificativas são diferentes. Porque eu tenho que trabalhar dois argumentos diferentes, né? Já que falta acesso à internet para os alunos, foi a um, e eu já trabalhei lá no argumento, eu desenvolvi, né? Eu não tentei dar solução nem nada, a solução eu trabalho lá na conclusão, tá? Aqui eu só vou desenvolver, por isso que argumento também é desenvolvimento. E agora eu vou para a segunda justificativa, como ainda formação para os docentes lidarem com o ensino remoto, né? Então, já que falta acesso à internet e ainda formação para o... Tá? Então, perceba que é a segunda justificativa. É isso aqui que eu vou trabalhar agora com o argumento. Com esse segundo argumento, que eu vou mostrar agora para vocês. Ok? Calma aí. Tá aqui, ó. Nesse argumento 2, eu não preciso mais colocar de acordo, segundo o que eu já coloquei lá. Né? Já coloquei segundo o Ministério da Educação. Então subentende-se que aqui eu já estou relatando outra coisa que tem a ver com o Ministério da Educação. Né? Tá? Agora perceba como eu uso um articulador que eu vou dar continuidade ao meu assunto. Outro problema, outra questão, né? Outro fator. Então eu tenho que começar com isso. Então eu comecei aqui. Outro problema na atualidade é a ausência de formação tecnológica dos professores. Perceba que aqui também eu faço o mesmo jogo que eu fiz no argumento anterior. Eu começo com uma continuidade, né, que eu posso falar de continuidade, e retomo a justificativa. Retomo a justificativa. Eu falo, né, da formação dos professores lá na minha justificativa. Então eu retomo isso. Isso é o primeiro período. Sempre estou falando, o argumento ele tem dois períodos, ele tem dois pontos. Tá? Então retomo esse primeiro período aí. Ok? Tá? Pessoal, é o primeiro período, ainda falta o outro que eu vou indicar, tá? na próxima. Okay? Então, dois pontos importantes aqui. Outro problema na atualidade, que é a continuidade, eu articulo e digo, né? Olha, eu ainda estou falando dos problemas. E retomo a justificativa 2 ali. Tá? Só para mostrar aqui, ó. Olha qual era a justificativa 2. Vou voltar lá. Tá? Ó. A justificativa 2 era isso. Como ainda formação para os docentes. E aí retomo lá, né, nesse argumento. Tá aí, ó. Outro problema na atualidade é a ausência de formação. Está retomado essa justificativa. Ok? Agora vamos para o exercício aí. Tá? Sempre esse bate-bola, né? Agora é com vocês. Então perceba, vocês trabalharam a primeira justificativa, agora vocês vão trabalhar essa segunda, só o primeiro período. Então não esqueçam de colocar um elemento, outra questão, outro problema, né? E depois retomar essa ideia, vacinação para todos os brasileiros. Né? Ok? Vocês vão ter aí 3 minutinhos, vou abrir aqui os comentários. Tanto esse vídeo como o outro, né, vão estar na live, vão estar aí salvos, né, no Insta, né. Ok. Novamente reforçando, vou trabalhar com uma oficina, né, dia 8 e dia 10 de abril, né? Então você tem a oportunidade de fazer tanto na quinta-feira quanto no sábado. Na quinta vai acontecer das 19 às 22 e ao sábado das 14 às 17. São 3 horas, né? Então você faz
desses 2 dias, vou trabalhar a pontuação. Então é oficina, é pelo Google Meet, né? Eu não vou ser cancelado, não vai faltar voz, né? Oi, José, tudo bem? Então, veja lá, o preço super acessível, tá? Tem número limitado, né? Exatamente para poder dar toda a atenção enquanto vocês escrevem. Ok? Para quem está entrando agora, eu estou no exercício, retomei tudo, tá, pessoal? Não se preocupem, eu estou com um exercício aqui em que vocês vão fazer, né? O primeiro período do segundo argumento. E como é que faz esse período, né? Outra questão, outro problema, né? Boa pergunta, a Raquel perguntou aqui, né? Deixa eu só... no segundo parágrafo tem que falar sobre os profissionais também? Não, aí você tem que falar de vacinação, né? Falar do problema da vacinação, tá, Raquel? Então não esqueça de focar na vacinação. Por quê? Porque essa segunda justificativa ou sobre a vacinação, só sobre a vacinação, porque essa segunda justificativa fala exatamente para a vacinação. Então, o que a gente está vendo na atualidade é a falta de vacinas e não a falta de profissionais. Tá? Ok? Tá. Então, para quem chegou agora, não perdeu nada, porque eu retomei todo o conteúdo lá, né? E agora a gente está exatamente no exercício do segundo argumento, que é colocar outra questão, outro exemplo e retomar isso. De nada, Raquel. Tá? Mais 2 minutinhos. Tanto o outro, né, vídeo quanto esse estarão aí salvos, né, para vocês acessarem depois. Na semana que vem a gente vai trabalhar, ainda não acabei, tá, mas adiantando, a gente vai trabalhar com conclusão, tá, porque aí fecha, né, esse período de estrutura e toda semana a gente vai ter algum dado novo, né, alguma informação nova sobre essa estrutura que, de um modo ou de outro, faz toda a nossa vida social. Eu compartilho com vocês que eu tive recentemente uma prova de admissão no SENAC em que eu tinha que elaborar um texto dissertativo. Eu tinha que elaborar um texto dissertativo. Tá? Só para vocês entenderem como isso circunda a nossa vida, né? Sendo que durante a graduação eu fiz diversos textos, artigo científico, né, trabalhei TCC, como professor de faculdade, né, orientei muitos alunos. Depois, quando fiz mestrado, tive que fazer a minha dissertação de mestrado. Então, é uma estrutura, né, que requer todos os conhecimentos que você tem ou que você não tem, né, tanto de conhecimento de escrita como também dos recursos gramaticais que essa escrita demanda. Então a gente tem que ter um domínio aí. Então não se preocupem que não falta assunto para as nossas lives. Tá? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham tido tempo aí de elaborar. Eu estou dando sempre essas dicas, mas vocês podem tanto retomar depois e elaborá-las, né, com um tempo maior em casa e tudo mais. Ok? Então vamos para o nosso passo seguinte aí. Tá? Vou aqui parar os comentários para compartilhar a tela com vocês. Tá. Percebam aqui como eu estou falando sempre, né? O argumento, ele depende de 2 períodos. Tá? Todo e qualquer argumento ele depende de 2 períodos. São 2 períodos, 2 pontos. Um que você retoma a ideia anterior, lá da justificativa, e o outro que você exemplifica. Né? Que você, de um modo ou de outro, desenvolve mais o seu texto. Então, eu vou recapitular o que eu fiz lá. Outro problema na atualidade é a ausência de formação tecnológica aos professores. Percebam que eu estou falando agora, né, que os docentes não estão instrumentalizados nesse ensino. A maioria dos docentes não estão instrumentalizados nesse ensino remoto. Tá?
A primeira justificativa foi falar dos alunos, que eles não têm acesso à internet, e agora eu comentei na segunda justificativa que eles não têm formação, né? Uma grande parcela deles não tiveram formação para lidar com esse ensino remoto. Tá? Aí o que é que eu faço no primeiro período? Perceba que eu já não me atenho mais segundo ou de acordo, né, com o Ministério da Educação. Por quê? Porque eu já falei isso. Então isso está subentendido. Eu começo o outro parágrafo dizendo: outro problema na atualidade é a ausência. Eu não preciso retomar de acordo ainda. Não, porque já está subentendido, eu já falei. A pessoa vai entender que, opa, não, ele já citou, então essa informação também vem de lá. Tá? Então, outro problema na atualidade é a ausência de formação tecnológica aos professores. E agora uma parte principal que eu utilizei também lá no argumento, no primeiro argumento, que é, por exemplo, né, aqui, pois 70% dos profissionais da educação não foram formados para lidar com o ensino à distância. Eu trago um dado, mas eu poderia dizer, pois os professores da rede pública do estado de São Paulo não tiveram formação. Eu posso utilizar. O que eu tenho é que desenvolver, eu tenho que exemplificar de alguma maneira, né, esse fato. Então, se eu estivesse dizendo assim, o professor Francisco não ensina direito, o professor Francisco falta muito às aulas. Eu dizia, olha, outro problema na escola é que o professor é muito ausente, pois na segunda, na terça e na quarta-feira ele não esteve presente nas aulas. Eu exemplifiquei, isso é muito importante, porque perceba, argumento, né? Argumento é para você convencer o outro. Então, quanto mais exemplos você tiver, né, seja um exemplo prático, seja um exemplo de dados, com números ou não, né, você de um modo ou de outro consegue convencer. Imagine se você estiver trabalhando um teórico e você fala, olha, pois segundo o Piaget e tal. Olha, pois, vírgula, na escola municipal os alunos têm dificuldade de reconhecer ou desenvolver determinadas atividades. Perceba, você pega uma informação de algo que você conhece e alicerça junto com o teórico que você citou. Tá? Mas você tem que fazer isso. Eu já barrei, já barrei alunos em defesas de TCC porque só citava o teórico. Pois, segundo o Piaget, isso. Eu falei, mas cadê o exemplo aqui? Citou lá Piaget, mas não exemplificou. Opa, tem alguma coisa errada. Então, cuidado com isso aí. Né? É muito importante nesse segundo período do parágrafo você exemplificar. Ok? Tá? Agora é com vocês. Eu vou abrir aqui, tá? Para que vocês façam esse exercício. Tá aqui, ó. A saúde pública enfrenta problemas sérios para combater a pandemia, pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. Agora vocês já construíram outro problema e tal, retomaram a justificativa, né? Agora vocês vão exemplificar, tá? Pensem aí, como ainda a vacinação para todos os brasileiros. Daqui vou dar 3 minutinhos aí, para que vocês... Aí eu já abro os comentários, tá? Como ainda a vacinação para todos os brasileiros. É que eu tenho medo de atrapalhar aqui, tá? Novamente retomando, né, pessoal? Parece aquele... é engraçado, né? Esses momentos são bem interessantes, parece aquelas propagandas de comercial. Retomando aí, temos a nossa oficina, né? Em abril, dia 8 e dia 10, tá? Sobre pontuação. Normalmente eu escolho temas que o pessoal pede mais. E oficina, o que é oficina de 3 horas? Exatamente com um grupo bem menor, pelo Google Meet. Então você tem um tempo grande para responder questões, são 3 horas. Né? Ao mesmo tempo que a gente vai elaborando o texto, eu vou trazendo questões de ponto e vocês também vão trazendo dúvidas, né, que vocês trazem durante toda a vida de vocês, e a gente vai. Então eu vou trabalhar ponto e vírgula, 2 pontos, reticências, né, aspas,
Eu não citei aspas, mas vou trabalhar aspas. Legal, hein? Eu tenho a dúvida, eu preciso começar os parágrafos com conectivo ou pode ser com artigo? Legal, José. Olha só, José, tem uma diferença aí, né? Os conectivos ou articuladores, né? Você, digamos, quando você começa o primeiro parágrafo, lá a introdução, normalmente você começa com artigo. Então, o Estado de São Paulo, a educação, então, são os artigos definidos, né? Ou indefinidos, uma escola, né? Então, artigo aí. Agora, quando você está no desenvolvimento do texto, normalmente você começa com articuladores ou conectivos, né? E aí depende da ideia que você está somando. Então, de repente, se você está, como eu coloquei aí, outra questão, outro momento, outro exemplo, você está utilizando articuladores, né? Você poderia começar com pois, né? Com conectivo e tudo mais. Então vai da onde você está pensando nesse parágrafo. Tá? Se você estiver começando lá na introdução, normalmente você começa com um artigo, o definido, né? Porque o artigo ele sempre acompanha o substantivo. Você vai começar com o substantivo. A escola pública, né? O ensino superior, a saúde, né? Tudo isso, né? Exige artigos. Mas se você está na continuidade do texto, você pode começar com conectivos ou articuladores. Pois, assim, dessa maneira, ou todavia, entretanto. Digamos, lá na conclusão, que vai dessa semana que vem, a gente sempre começa com um articulador de finalidade. Por fim, né? Portanto, tá, José? Não sei se respondi a contento. Tá? Então, o José perguntou assim, eu tenho uma dúvida, eu preciso começar os parágrafos com conectivos ou pode ser com artigo? E aí eu respondi essa questão aí, tá? Ok, pessoal? Novamente lembrando aí, tá? Deixei esse tempinho, mais 2 minutinhos aí para vocês elaborarem. Okay? Eu vou compartilhar aqui. Eu tenho um problema em lembrados quando eu perco a fluidez. Então, José, vai ter um momento até na minha live que eu vou falar sobre os conectivos, porque os conectivos eles são quase como o cimento quando você está construindo uma casa. Pode começar a escrever, por exemplo, de acordo, pode, somente argumento de autoridade, você começa com de acordo, isso mesmo, Raquel. Tá? No argumento de autoridade, de acordo, conforme, segundo, tá, Raquel? O ruim é você começar a introdução com de acordo, tá? Porque aí você vai montar a sua primeira frase de acordo com alguém. Não, você começa a sua frase montando o tópico frasal, uma ideia que você está, a partir do tema que foi proposto, né? Você está começando. Agora, quando for lá no argumento de autoridade, é interessante começar com de acordo, segundo, conforme. Tá? Raquel perguntou aqui, pode começar escrevendo, por exemplo, de acordo? Tá? Ok? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui, né? Onde vocês podem ver o link aí para se inscrever na oficina. Então, mês que vem vai ter a oficina, 3 horas pelo Google Meet, né? Então, eu até printei aqui, né? Para facilitar aqui para vocês, tá? Ó, então perceba aqui que está escrito oficina pontuação. Então você clicou aí, né? Nesse oficina pontuação, já abre lá para o formulário, que é esse aqui, tá? Bem? Ó, aí já abre aqui para o formulário, tá? E aí você coloca os dados. Colocando os dados, eu já entro em contato com vocês. Oi, Glaucio. Tá? Ok? Estamos novamente aí, né? Você clicou aí ou, né? Pega o link, né? E abre na página, né? Então tá aqui, ó. Bit, né? Oficina pontuação. Você clicou, já abre numa página lá e você pode acessar aí
e se inscrever nessa oficina e tudo mais. Valor super simbólico, social, né? Vou fazer pelo Google Meet, sincrônico. Ó, pode digitar também direto no navegador, a Thalita está colocando aqui, tá? Olá, boa noite, Glaucio. Tudo bem? A gente hoje, né, tivemos por conta da falta de áudio no meio da oficina, então vai estar salvo lá as duas, né? Tanto a gravação quanto essa aqui, mas foi um acaso, né? Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Foi um acaso, né? E normalmente é 1 hora mesmo, tá? E eu brinquei até, eu fui cancelado pela tecnologia, eu fiquei sem som, né? Tá? Semana que vem é conclusão, vou trabalhar a conclusão, tá? É isso, né, pessoal? Agradeço muito pela participação, pela paciência, né, desses problemas tecnológicos que acontecem, claro. Tá? E desejo para vocês tanto essa parte quanto a outra parte. Aqui eu fiz, né, nesse vídeo aqui eu retomei um pouco o conteúdo que eu já tinha dado. Okay? Vão estar aí salvos. Tá? Então quem não viu completo pode vê-lo e pode ir fazendo as atividades aí. Ok? Pessoal, desejar um bom fim de semana para vocês, uma próxima semana melhor ainda. Estamos vivendo um momento super delicado no nosso país, né? E espero que todo mundo aí, vocês e conhecidos, estejam com saúde. Tá? Pode enviar aqui a Thalita, né? A mensagem no direct aí, eu respondo. Ou pelo meu e-mail aí, né? professorfranciscoalves@gmail.com. Tá? Muito bem lembrado aí pela Thalita. Tá? Pessoal, então, um abração aí, hein? Valeu.